Hoje, a solenidade de Cristo, Rei do Universo, como eu dizia, fecha mais um ano litúrgico. E nessas 3 leituras que nós acabamos de escutar, a gente vai perceber um pouco, um resumo assim, o suco do suco da história do povo de Deus, né? Que depois de ser ali, como eu posso dizer, reunido por Deus, depois de caminhar, de passar por tantos momentos, pediu que o Senhor lhes desse um rei. Pediu que eles pudessem ter um governador humano, né, à frente deles. E é interessante como que o Senhor fala que eles iriam se arrepender. Deus daria um rei, mas eles iriam se arrepender. E de fato, isso tudo aconteceu ao longo da história. Mas hoje, na primeira leitura, nós ouvimos o momento em que Davi ascende ao reinado, o momento em que Davi chega ao trono como rei do povo de Deus. E a palavra diz que Davi foi o rei, né, dos reis humanos do povo de Deus. E ainda assim, se a gente olha para a vida de Davi, é cada uma coisa pior do que a outra, né? Mas ele é o rei diante dos olhos humanos. É quase a gente dizer, né? É o que tem, né? Então, não. Ele de fato foi um homem que buscou a virtude, mas tropeçou muitas vezes na sua fraqueza, no seu pecado. Foi um homem que não foi capaz de cumprir suas promessas a Deus. Foi um homem que tentou corresponder. E em Davi veio a promessa de que aquele reinado permaneceria e que o verdadeiro enviado de Deus viria da tribo de Davi, seria descendente dele, seria um descendente de Davi. E aí que o povo ficou naquela expectativa. Vai chegar o rei que vai pegar o trono de Davi de novo, que vai sentar naquele trono, vai ser um descendente de Davi. Nós teremos o rei prometido, aquele que Deus vai mandar para nós. E para surpresa de todos, quando Jesus chega, ele não quer nem saber de trono de Davi. Ele é da descendência de Davi, ele cumpre todas as profecias, ele cumpre tudo aquilo que a palavra fala sobre ele, mas ele se recusa a sentar naquele trono. E é interessante que em muitos momentos da vida de Jesus Cristo, o povo queria levá-lo para que tomasse o trono, e ele não aceita. Num desses momentos a palavra diz, né? E ele, entrando pelo meio das pessoas, desviou para que eles não o fizessem o rei. Eles não compreenderam a grandeza do reinado de Jesus Cristo. Aqueles homens não puderam entrar no mistério do reino de Cristo porque era o reino dos céus. Era o reino de Deus. Se Jesus aceita ser o rei de um povo, ele não seria o rei de todos. Se ele aceita se sentar no trono ou num trono aqui da terra, ele seria um rei limitado, somente um povo. Mas o que Deus veio trazer foi a salvação para todos. Não há limites para o reinado de Jesus Cristo. Não há limites nem geográficos e não há limites também temporais, porque ele é o rei desde toda a eternidade e ele continuará sendo rei por toda a eternidade. Jesus Cristo é um rei que está acima de tudo que nós podemos ver e imaginar. Porque quando Jesus Cristo vem, ele não vem só para, de uma maneira assim, nos salvar e tudo bem, não. Ele veio para restaurar todas as coisas. E é isso que na segunda leitura nós escutamos, né? Ele restaurou no próprio corpo dele, na sua morte, o universo inteiro. Ele restaurou toda a criação, porque no momento em que o pecado entra no mundo, ele não toca só nós, homens e mulheres. Não. O pecado desfigurou tudo que Deus fez. Não só as criaturas mais amadas, mas ele desfigurou tudo. O pecado marcou com um poder de destruição toda a criação divina. E é por isso que Jesus Cristo, quando vem, restaura tudo. E aí a igreja nos ensina que na redenção nós tivemos uma nova criação. Porque Jesus Cristo vem para recriar todas as coisas. Ele restaurou tudo, absolutamente tudo, meus irmãos. E é por isso que o reinado de Cristo, o reinado ao qual nós proclamamos hoje, não é um reinado que a gente pode ver aqui nessa terra. E não há momento mais significativo para que nós possamos reconhecer que tipo de rei Jesus Cristo é do que a cruz. Não é mesmo? O evangelho de hoje
Parece contraditório, não é mesmo? Nós estamos aclamando Jesus como Rei do Universo e o Evangelho de hoje fala da cruz. Mostra como estavam a multidão, os soldados, os ladrões ao lado de Jesus Cristo. E ele vai descrever esse diálogo. Imagina aquele momento, né? Jesus ali, prestes a morrer na cruz, ele recebe zombaria, deboche, né? Da parte da multidão, dos soldados. E um dos ladrões que estavam ao seu lado cobra de Jesus Cristo: você não é rei? Você não salvou tanta gente? Sai daí, tira a gente também. Né? Ali alguém queria se aproveitar da situação. O outro fala: olha, você e eu estamos sofrendo pelos nossos crimes, esse homem não cometeu crime algum. E ali ele tem uma visão que vai além do homem que morre na cruz. Aquele bom ladrão, como nós chamamos, ele consegue enxergar escondido no miserável que morre na cruz o Deus, o Rei eterno e todo-poderoso. E aí então ele pede a misericórdia no último segundo. No último segundo, aquele homem encontra a misericórdia, porque ele clama com fé: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. No último segundo, houve tempo para misericórdia. No último momento, houve tempo para salvação, porque o reino do Senhor é o reino onde o amor é a lei suprema e é o amor que nos faz entender todas as leis. O reino de Deus é o reino em que a misericórdia não se confunde, mas ela anda junto com a justiça. É o reino onde o coração está sempre ao lado da boca que profere a lei. Jesus Cristo nos ensina que ser rei com Ele não é oprimir, não é colocar fardo nas costas dos outros, não é mandar, não é ser o maior. Ao contrário, é buscar o último lugar, é ser o menor entre todos, é servir a todos os irmãos. E me desculpe, mas no mundo em que nós vivemos, esse tipo de reinado encontra menos lugar nos corações a cada dia. E é por isso que hoje nós precisamos proclamar esse reinado de Cristo. O reinado do jarro e da bacia, daqueles que conseguem, mesmo sem entender, seguir o exemplo. Ainda que eu não entenda como Cristo, ao se fazer servo, me carrega para ser servo com Ele. Aquele mau ladrão queria que Jesus Cristo saísse da cruz e ele queria sair junto. Ele não estava nem aí para Jesus, né? Ele só queria que alguém o salvasse daquele momento. Ele queria fugir da cruz a qualquer custo. E ele queria se aproveitar do momento em que, será que esse homem tem poder mesmo? Então eu vou pedir. Né? Aquele momento foi uma tentação para aquele homem e ele então serviu de instrumento para tentar Jesus Cristo. E quantas vezes nós também somos assim? Na nossa caminhada, nós estamos ali ao lado de Cristo, mas nós não aceitamos o tipo de reinado que Ele quer oferecer a nós. Nós o chamamos de rei, mas nós não queremos o único trono no qual Ele se sentou, que foi a cruz. Nós o chamamos de rei, mas queremos a coroa de prestígio, de privilégios, de aceitação. Queremos a coroa do mundo, mas dizemos que o nosso rei é aquele cuja coroa está cheia de espinhos e não de ouro, de prata ou de pedras preciosas. Nós nos acostumamos com a figura dos reis do mundo e nós nos esquecemos que o nosso rei se recusou a ser um rei aqui neste mundo. Diante de Pilatos, ele sempre fala, né, com muita firmeza, cada vez que é perguntado: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Pilatos pergunta e ele responde: o meu reino não é desse mundo. Jesus não quer reinar nesse mundo. Nós temos o desejo de torná-lo rei aqui, mas nós precisamos entender que este reino é diferente. Nós só podemos fazer Jesus Cristo neste mundo rei do nosso próprio coração. Essa é a grande diferença. Jesus reina aqui neste mundo à medida que o meu coração se submete a Ele. Que, meus irmãos, uma coisa que durante a meditação que eu fazia para preparar a homilia de hoje, vinha muito forte, é o seguinte: ninguém pode me impor um rei. Ninguém pode impor um rei a nós.
Nós temos governantes. E até mesmo onde há ainda a monarquia, os reis são definidos pela linhagem, de família. Só que, de fato, você obedecer a alguém por amor é algo que ninguém te impõe. Ninguém impõe isso a nós. Nós podemos, às vezes, obedecer a alguém por medo de uma punição, de alguma lei, mas agora a obediência mesmo de coração, isso aí ninguém pode nos impor. Eu posso seguir algumas regras, mas me submeter de verdade. Tanto isso é verdade que, vejam, quantas e quantas vezes nós, a maioria das vezes quando crianças, a gente obedecia os nossos pais na frente deles, mas eles viravam as costas, a gente aprontava todas. Isso é a submissão, porque é uma autoridade, mas a gente não tinha a obediência de coração. Naquele momento, os nossos pais não eram senhores do nosso coração. Nós não acreditávamos neles. Nós não dávamos à voz deles a importância que deveria ter. Por isso nós desobedecíamos. Nós achávamos que do nosso jeito errado podia dar certo. Nós acreditávamos que da nossa maneira podia ser melhor do que daquele jeito que eles já tinham vivido, já tinham errado, já tinham se levantado. Constantemente a gente faz isso. Por quê? Porque não são senhores do nosso coração. E a gente hoje também pode acabar vivendo dessa maneira. A gente tem Jesus Cristo na nossa vida, mas no fundo a gente não faz o que Ele nos pede. E isso é uma maneira de dizer que Ele não é o Rei do nosso coração. E aí vem a primeira pergunta que eu me fiz, que foi exatamente essa que eu quero trazer para vocês. Será que Cristo é de fato o Rei da nossa vida? Será que Ele é o meu Rei hoje? Porque ser sacerdote, ser padre, não é suficiente para eu dizer que Ele é o Rei da minha vida. Ser católico não é suficiente para dizer que Ele é o Rei da sua vida. Vir à missa todo domingo não é suficiente para dizer que Ele é o Rei da sua vida. Se nas suas escolhas, se na sua casa, se no seu ciclo de amizades, Jesus não pode reinar, é sinal de que Ele ainda não é o Rei. Não dá para a gente deixar Jesus governar só uma parte da nossa vida. Não dá para deixar Jesus governar a 1 hora e meia que eu passo na igreja. Isso não é dar a Ele o trono. Isso é apenas dar a Ele um pedaço. Mas o rei, para ser rei, ele precisa ser plenamente rei. Para que alguém reine em algum lugar, aquele lugar precisa pertencer a Ele. Ele precisa ter autoridade em todos os lugares onde Ele vai. Por isso, para que Ele seja o Rei da minha vida, Ele tem que ter autoridade em tudo que eu faço, em tudo que eu falo. Ele tem que ter autoridade em cada passo, em cada ato da minha vida. A autoridade tem que ser de Cristo. Não pode ser dividida com mais ninguém. Porque não há lugar para 2 reis num reino. Não há espaço, só há um trono. Só há um trono. E ao longo da história é algo interessante, Aqueles que gostam de história, vocês vão vendo, nas histórias das monarquias, aquelas brigas internas, dos irmãos, é um irmão que tenta dar um jeito na vida do outro para ele poder assumir o trono, é aquela confusão. Por quê? Porque não podem ter 2 reis. Pode haver 2 príncipes, 5, 6, 7, mas rei é um só. Por isso, meus irmãos, o segundo lugar na nossa vida pode ser de quem nós quisermos, mas o primeiro tem que ser dele, que só um pode reinar. Depois de Cristo pode vir a nossa família, podemos vir nós mesmos, podem vir os nossos amigos, as nossas conquistas, os nossos planos, mas depois de Cristo, antes dele, nada e ninguém. Você pode colocar 1000 príncipes na sua história, mas rei só ele pode ser. Não pode haver espaço, não pode haver divisão no trono. Não dá para ser assim. Mas lembre-se, Jesus Cristo é um rei que não te obriga a colocá-lo nesse lugar. Porque sabe que o seu rei decidiu descer do trono dele para na cruz estar do seu lado, não acima de você, transformando você num degrau onde ele pisa, não. Jesus Cristo vai estar do seu lado, porque o Rei dos céus
abriu mão do seu trono de glória na eternidade para entrar na sua vida, para tocar você todos os dias, para ser não só o exemplo, mas o primeiro, porque Ele te obriga, não. Nós damos o trono da nossa vida a Ele por amor, não é por imposição. Ele é um rei que não se impõe pela violência, pela obrigação. O Senhor se propõe a nós. Ele se entrega a nós de maneira gratuita, nos amando até o fim. Ou nós o reconhecemos da mesma maneira por amor, ou então Ele nunca vai reinar sobre nós. Esse é o rei que a igreja proclama como rei de todo o universo. Um rei que não manda, um rei que ensina. Um rei que não nos aponta um caminho, é um rei que abre o caminho à nossa frente. É um rei que não cobra de nós uma resposta, mas é um rei que, ao nos amar, faz de uma forma tão excelente que chega a ser vergonhoso não respondê-lo com amor. Deus não vai cobrar de nós uma resposta, mas ao olharmos para a cruz, se não sentirmos vergonha de não responder, é sinal de que nós não entendemos o que é o amor verdadeiro. Meus irmãos, que o reinado de Cristo nos ensine que sermos reis com Ele é servirmos e amarmos até as últimas consequências. E com certeza, aqui nesse mundo, você nunca vai se sentar num trono, mas no céu, seu lugar já está reservado. No dia do nosso batismo, e aqui eu finalizo, logo após nós sermos batizados, nós recebemos uma unção na nossa testa, com o óleo do crisma. E nessa unção a igreja fala que nós acabamos de entrar no povo de Deus, nós recebemos como herança o céu, e nós somos com Cristo, sacerdotes, profetas e reis. O céu é a nossa promessa e a nossa herança. Porque de um rei que foi prometido em Davi, em Jesus Cristo, foi cumprido. Ele é promessa e já é herança, porque Deus foi fiel ao que prometeu. Ele já nos deu o reino dos céus. Amém. Vamos ficar de pé.